né? Pouco difundida, a metagenômica, intitulado o título como Metagenômica, ferramenta para o manejo da saúde do solo, né? Apesar de ser pouco discutido, pouco difundido, é uma análise bastante importante devido a fornecer informações sobre os micro-organismos, seja ele cultivável ou não cultivável, né? Os que crescem em meio de cultura ou que não crescem em meio de cultura, né? A literatura mostra que a gente só conhece apenas 1% dos micro-organismos, de todos os micro-organismos existentes. Isso está relacionado bastante com os micro-organismos que crescem em meio de cultura, né? E a metagenômica veio para ir além, né? É uma ferramenta que a gente pode utilizar no conhecimento do solo, do nosso solo, não só do nosso solo, de qualquer tipo de amostra que a gente venha querer conhecer sobre os micro-organismos, né? A gente vê uma crescente, o investimento, né? O número de registro de produtos biológicos só aumenta ano após ano, né? E a gente não tem parâmetros para medir de forma precisa, de forma simultânea, completa. A gente ainda não utiliza parâmetros para medir esses micro-organismos no solo, né? Então, a gente se utiliza, por exemplo, normalmente de análise microbiológica, né? Análise genômica, onde a gente conhece apenas os micro-organismos que crescem em meio de cultura, e a metagenômica veio para ultrapassar esse paradigma, né? Onde a gente pode conhecer todos os micro-organismos que estão presentes em um solo apenas através do seu DNA, né? Do solo de todos os micro-organismos. Pessoal, eu queria trazer aqui algumas informações sobre a importância dos micro-organismos, né? Não só dos micro-organismos, todos os organismos que estão presentes no solo, né? Os organismos do solo eles estão intimamente relacionados com a qualidade desse sistema, né? Principalmente em um solo de monocultivo, onde a diversidade microbiana ela é inferior, ela é menor, né? Ela é reduzida devido a algumas práticas de manejo, como, por exemplo, a gente pode citar várias, né? Utilização de produtos químicos no solo, que vem a causar uma acessibilidade a esses micro-organismos e causa perda nessa diversidade microbiana. A utilização também de maquinário agrícola, que reduz a diversidade também devido à compactação do solo e seleciona apenas os micro-organismos anaeróbicos que estão mais adaptados a essas condições, né? As próprias particularidades de cada cultura, que seleciona micro-organismos que estão adaptados àquelas condições, né? E a gente sabe, tem um entendimento de que a perda nessa diversidade microbiana ela é prejudicial, devido a todos os micro-organismos, todos os agentes que estão ali no solo, né, naquele sistema, eles terem uma função, né, terem um papel, né? Por exemplo, a gente pode citar os macro-organismos atuando na estruturação física do solo, né, melhorando a porosidade, também atua inicialmente no processo de decomposição da matéria orgânica, que é continuado e finalizado pelos micro-organismos, como fungos, bactérias, próprios nematóides de vida livre também têm essa capacidade de decompor a matéria orgânica, né, atuar dessa forma. Os micro-organismos também atuam de outras formas, por exemplo, disponibilizando nutrientes, como, por exemplo, bactérias que estão relacionadas, bactérias, fungos e outros micro-organismos que estão relacionados com a disponibilização de potássio, solubilizadores de fosfato, bactérias também que se associam de forma simbiótica com as raízes e fixam nitrogênio atmosférico, né, de forma biológica, certo? Também outras funções que esses micro-organismos podem atuar também remediam herbicida do solo, né, evitando efeito carry-over, são promotores de crescimento, então ativam genes que estão relacionados com, por exemplo, com o enraizamento, também com o vigor da planta, aumentando a resistência também de plantas a estresses bióticos e abióticos, né? São antagonistas também de patógenos de solo, já que eles competem por nutrientes, competem também pelos exudatos, parasitam esses micro-organismos patogênicos, né?
coloniza as raízes de forma benéfica, fazendo uma barreira física, química, protegendo essas raízes do ataque, da infecção por fungos, né, quando emite seu apressório, o próprio nematóide com seus estiletes, né? Então, são várias as funções que esses micro-organismos desempenham, né? E como eu disse anteriormente, é importante avaliar, já que eles têm tanta importância, é importante avaliar, né, analisar esses micro-organismos, como está o nosso solo, né? Já que tudo grande parte da nossa produtividade depende também dos micro-organismos, já que eles estão relacionados com várias funções, né? Então, é importante conhecer quem são esses micro-organismos, a quantidade de cada um, as funções, se estão relacionadas com funções benéficas, se nosso solo está desequilibrado, há uma maior prevalência de micro-organismos patogênicos, né? E aí, com base nisso, a gente traçar a estratégia de manejo, utilizar uma matéria orgânica, incorporação de material vegetal, uma crotalária, qualquer outro tipo de material vegetal também que venha a supressionar esses fungos patogênicos e deixar o solo mais em equilíbrio, né? Proporcionar condições dos micro-organismos que estão associados com papéis benéficos, deles se estabelecerem, deles se multiplicarem e atuar no seu papel normal, né? Como eu disse, existem algumas formas de analisar os micro-organismos no solo, por exemplo, através de análise microbiológica, né? Análise genômica, porém, essas análises, eles necessitam que os micro-organismos cresçam em meio de cultura, não é? E apenas 1%, a literatura mostra que apenas 1% dos micro-organismos crescem em meio de cultura convencional, como um BDA, um próprio NA, né, que é próprio para bactérias, certo? E se a gente dependesse apenas dessas análises, a gente desconheceria grande parte dos micro-organismos que estão presentes em uma amostra, em um solo, né? A gente desconheceria 99% dos micro-organismos que estão ali presentes naquele sistema, né? E a análise metagenômica, ela veio para quebrar esse paradigma, né? É uma análise que depende apenas do DNA do solo, né? Ele estuda o genoma de toda a comunidade microbiana do solo por técnicas que não dependem de cultivo, né? Então, a gente trabalha apenas dependendo, né, do DNA do solo. Então, a gente analisa, faz a extração de todos os micro-organismos que estão presentes em um solo, né, diferentemente de uma análise genômica, onde a gente conhece apenas um micro-organismo que cresceu em meio de cultura, por exemplo, né, e aí sim a gente consegue sequenciar esse micro-organismo e conhecer quem é, mas a gente consegue apenas conhecer só um micro-organismo, ou mesmo na análise microbiológica, que a gente conhece vários micro-organismos, mas aí de forma visual, por exemplo, através de estruturas, por exemplo, de esporângios, de hifa, se ela é septada ou não septada, né, através das estruturas de resistência, né, desses micro-organismos, certo? A metagenômica, ela tem algumas finalidades também, né? Como, por exemplo, analisar populações de micro-organismos presentes em uma amostra de solo sem a necessidade do cultivo, né, que esse micro-organismo cresça em meio de cultura, já que ele depende apenas da extração do DNA desse solo, de todos os micro-organismos que estão presentes em uma amostra, certo? Identificar funções que cada micro-organismo tem dentro desse ambiente, a metagenômica também dá essa informação, quantidade de micro-organismos, né? Qual micro-organismo está relacionado com uma função, por exemplo, se está relacionado com a promoção de crescimento, se é um solubilizador de fósforo, se é um micro-organismo que está associado a um antagonismo de patogênicos, ou se é um micro-organismo patogênico, né? Então, ele nos dá essas informações, tanto da quantidade de cada micro-organismo, como também as funções de cada micro-organismo, certo? Uma outra finalidade, um outro objetivo da metagenômica é ampliar o conhecimento sobre a diversidade genética
dos micro-organismos, né? Anteriormente, como eu falei, a gente só conhecia poucos micro-organismos, né? Então, a gente não tinha um conhecimento sobre a diversidade genética dos micro-organismos, não conhecia os micro-organismos que não são cultiváveis, não é isso? Trouxe aqui para vocês o esquema que mostra essa diferença, né? Com base no passo a passo de uma análise baseada em cultivo, de uma análise genômica, comparada também com uma análise baseada em metagenômica, né? Nas análises baseadas em cultivo, a gente depende que esse micro-organismo cresça em meio de cultura, então a gente faz a coleta, prepara a amostra no meio de cultura e após o crescimento, né, em placa de Petri, a gente faz a identificação visual. E a gente sabe que a identificação visual não é tão precisa quanto a análise de sequenciamento genético, né? Então, essa é uma desvantagem. A outra desvantagem é que esse micro-organismo também necessita de crescimento em meio de cultura. A análise genômica, ela já é diferente. Ela necessita também, ela tem a desvantagem de necessitar que o micro-organismo cresça em meio de cultura, porém ela não, ela é mais precisa porque ela analisa os genes, certo? O DNA desse micro-organismo. Porém, a gente só consegue conhecer apenas o micro-organismo que está presente naquela placa, né? Já na análise metagenômica, como a gente necessita apenas do DNA de todos os micro-organismos que estão presentes em uma amostra de solo, certo? Então, a gente faz a coleta através de kits comerciais. A gente faz a extração do DNA, né? E, posteriormente, esse material é sequenciado. Então, são conhecidos todos os micro-organismos que estão presentes na amostra, tanto os cultiváveis como os não cultiváveis. E, a partir disso, esses metadados, né? São vários dados de genes, né? Todos os genes que estão presentes naquela amostra, eles são analisados e interpretados por técnicas de bioinformática. Dentro da análise metagenômica, a gente pode analisar qualquer tipo de material, qualquer amostra que a gente queira conhecer os micro-organismos presentes, né? Dentro da medicina humana, a gente pode conhecer micro-organismos através de uma amostra de secreção, de intestino, também de esgoto, né? Por exemplo, na medicina humana, normalmente o esgoto ele serve para identificar se um vírus, por exemplo, está já rodando em uma população sem que você precise estudar amostrar toda uma população ou uma grande parte da população, né? Já que isso causa um dispêndio maior, um tempo maior, né? Então, através da metagenômica, se você quer conhecer se um micro-organismo, um vírus, por exemplo, está já rodando dentro de uma população, através apenas do esgoto, a gente pode ver a presença ou não desse micro-organismo, né? Já na agricultura, a gente pode utilizar amostras de água para ver a qualidade dessa água, se essa água pode ser utilizada, por exemplo, numa produção on-farm, né? Se vão ter muitos contaminantes ou se não, e também nos guiar de forma que a gente pode tratar melhor essa água e reduzir os contaminantes que vão ser utilizados ou mesmo na produção on-farm ou então na irrigação, né? Mas o mais comumente utilizado são amostras de solo, né? Para a gente conhecer todos os micro-organismos que estão presentes naquela amostra, né? E dentro dos micro-organismos que podem ser analisados, nós podemos analisar fungos, bactérias, vírus, protozoários, né? Mas na agricultura, os laudos, normalmente, dos laboratórios, eles vêm com, normalmente, os fungos que apresentam importância agronômica e as bactérias de importância agronômica. Trouxe aqui para vocês o esquema como é feito a coleta, né, a análise, né, da metagenômica. Normalmente, é feita uma coleta inicial, seguindo os pressupostos que são utilizados numa análise física e química de solo, né, coletando de 10 a 20 ou de 10 a 30 amostras, certo? Em um talhão.
A diferença é a profundidade, né? A profundidade ela é mais superficial, de 0 a 10 centímetros. É essa a diferença, onde ali mais próximo da rizosfera, certo? Onde ficam a maioria dos micro-organismos. Posteriormente, esse material é encaminhado para o laboratório, onde são feitas a extração através de kits comerciais, são feitas a extração de DNA desses micro-organismos, certo? E antes do sequenciamento, esse material é amplificado através de técnicas de PCR. Isso para fungo, separado de bactérias, certo? Porque a amplificação e preservação dos genes de um fungo é diferente da preservação dos genes para a bactéria. Então, é feita essa amplificação através da técnica de PCR e, posteriormente, esse material é sequenciado. Após o sequenciamento, esses dados, né, todos os metadados, todos os genes dessa amostra, desse solo, ele é analisado e interpretado por técnicas de bioinformática, né, com software de alta geração, né. Trouxe aqui para vocês um exemplo de laudo, certo? Deixa eu usar aqui o ponteiro para facilitar. Onde a gente mostra, nos laudos, a gente tem a distribuição das bactérias de importância agronômica, todas as bactérias de importância agronômica. Normalmente, os laudos, eles selecionam de 30 a 60 micro-organismos de interesse agronômico, né? Porque se a gente tivesse pegasse todos os micro-organismos que estão dentro daquela amostra, o que é que a gente faria? Então, para facilitar o entendimento, a gente dado essas amostras apenas, esse resultado apenas com base nas bactérias de importância agronômica, bactérias e fungos de importância agronômica. Dentro desse laudo aqui, por exemplo, os gêneros foram classificados como fitopatogênicas, as bactérias solubilizadoras de fósforo, fixadoras de nitrogênio, promotoras de crescimento e de controle biológico, né? E dentro da ocorrência das bactérias de importância agronômica, a gente pode perceber que houve um equilíbrio, né? Houve uma maior ocorrência, um maior número de bactérias benéficas, por exemplo, fixadoras de nitrogênio, promotoras de crescimento, solubilizadoras de fósforo, né? A gente pode observar que esse solo, com relação à bactéria, ele está equilibrado, né? Então, a gente não vai ter tanto problema com bactérias fitopatogênicas. Aqui continua, a gente dá continuidade na interpretação do laudo, certo? A gente tem aqui nessa primeira coluna as bactérias, os gêneros, divididos em gêneros, certo? De importância agronômica. Nessa outra coluna, a gente tem a porcentagem de DNA por grama de cada bactéria, certo? E aqui, a função de cada uma. Por exemplo, uma cromobactéria é uma bactéria que está envolvida com o controle biológico. Por exemplo, um risóbio, né? Está relacionada com a fixação biológica de nitrogênio. Uma pseudomonas com a solubilização de fósforo, né? Uma risoctônia, uma Ralstonia, que é uma bactéria que está relacionada é uma causadora de doença, né? Fitopatogênica, né? E aqui a gente tem esse heatmaps, que é o mapa de calor, que mostra a abundância, né? A ocorrência dessas bactérias, as que apareceram mais no laudo, na amostra, das fitopatogênicas, como, por exemplo, Curtobactéria, foi a que apresentou maior ocorrência, seguida da Xanthomonas e Acidovorax. Já dentro das benéficas, as fixadoras de nitrogênio, solubilizadoras de fósforo, promotores de crescimento, né? A gente tem a que apareceu mais, os Streptomyces, que é uma bactéria que está relacionada com a produção de enzimas, também é promotora de crescimento, Bacillus também, que é promotor de crescimento, Pseudomonas, solubilizadora de fósforo, né? Então, a gente percebe que, com relação a bactérias, esse solo, né, está em equilíbrio, né?
não tem tanto problema com relação a doenças, né? A questão epidemiológica. Já para a distribuição dos eucariotos, dos fungos, né? Os fungos também de importância agronômica, certo? Foram classificados em mais ou menos 30, certo? Em relação a gênero. E a gente tem aqui, em relação à função, as fitopatogênicas e a de controle biológico. Aqui a gente já observa uma maior prevalência dos fungos fitopatogênicos em relação às de controle biológico, né? Então, aqui seria necessário a gente ter um entendimento que a gente precisaria manejar, dar condições, né? Com condicionadores de solo, aumentando a quantidade de matéria orgânica, associando isso com fungos que têm a capacidade de supressionar esses micro-organismos patogênicos, né? Já aqui também nessa coluna, a gente tem os gêneros de importância agronômica, aqui a porcentagem de DNA de cada um e a função que está relacionada, se é uma patogênica ou se é uma de controle biológico. E aqui o mapa de calor que mostra a ocorrência de cada um. Por exemplo, dentro dos fungos fitopatogênicos, risotônia e macrofomina, que são fungos causadores de podridão de raiz e de colo, né? E dos agentes de controle biológico, a gente tem uma maior ocorrência de um fungo que está envolvido com o controle biológico, como o tricoderma. Aqui também temos fungos que estão relacionados com o controle de pragas, né, como a Isara, que está relacionada com o manejo de mosca branca, por exemplo, cigarrinha com metarrizo, né, pocônia no manejo de nematóides. Pessoal, além da metagenômica, a gente tem como identificar se o gene está relacionado, determinado gene que apareceu daquele micro-organismo está relacionado com uma função, certo? Por exemplo, se aquele gene está ativado, daquele micro-organismo está ativado para uma função, por exemplo, na produção de uma quitinase, que é uma enzima que está relacionada com a degradação da parede celular de fungos patogênicos, se está relacionado com o metabolismo do potássio, do sulfato, né? Então, aqui a gente também dá, através da metagenômica, relacionada com a metatranscriptômica, a função associada aos genes, né? Quais foram os genes que mais apareceram dentro da análise que estão relacionadas com aquela função, né? Se é a função de uma produção de aminoácido, se é uma produção do metabolismo do RNA, se é uma função de resposta ao estresse oxidativo, por exemplo, certo? Então, a metagenômica é uma análise bastante completa, como eu disse no início da apresentação, ela nos dá informações sobre quais micro-organismos estão presentes, a quantidade desses micro-organismos, as funções que esses micro-organismos estão desempenhando, certo? E ela, comparada com outras análises, ela veio para inovar, já que as outras análises, nós não temos tanta resposta com relação a esses micro-organismos, né? Porém, ela apresenta alguns desafios ainda, como, por exemplo, tornar acessível ao produtor, né? Não pelo custo, né? Ela não é uma análise, eu não considero uma análise tão cara em relação à sua importância, né? Porém, a gente ainda vê um distanciamento ainda dessa análise para entregar para o produtor, esclarecer para o produtor o quanto é importante essa análise. Por exemplo, a gente investe tanto em micro-organismo, né? Inocula tanto micro-organismo, por exemplo, na fixação biológica de nitrogênio, um micro-organismo antagonista, mas a gente não avalia de forma precisa, de forma completa,
ainda como está o nosso solo, né? Outro desafio que a gente vê na metagenômica é que ela utiliza tecnologias de última geração, né, que são difíceis de ser interpretado, analisado e também interpretados, né? São poucos softwares que têm essa capacidade, né? São computadores de última geração para interpretar e analisar esses dados, né? Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos.